1519. Do outro lado do mundo, uma cidade que europeus nem sabiam que existia, brilhava sobre as águas de um lago. Tenochtitlan, 200.000 habitantes. Maior que Paris, maior que Roma, maior que qualquer cidade da Europa. Palácios de pedra, pirâmides gigantes, jardins flutuantes, aquedutos duplos, sistema de esgoto melhor que qualquer capital europeia. Os astecas construíram o impossível. Uma metrópole nas águas, mas do oceano, 500 homens armados estavam chegando, liderados por um conquistador obcecado e carregando sem saber a arma mais mortal da história: doenças. Esta é a história de como a maior cidade das Américas desapareceu em 2 anos. Para entender a magnitude desta tragédia, você precisa entender o que era Tenochtitlan. 1325. Os astecas eram um povo nômade, expulso de todos os lugares, até que viram um sinal dos deuses: uma águia devorando uma serpente sobre um cacto, no meio de um lago. Ali fundaram sua cidade, no meio do lago Texcoco, algo impossível. Mas os astecas eram gênios da engenharia. Construíram ilhas artificiais, chamadas chinampas, jardins flutuantes onde cultivavam milho, feijão, tomate, a agricultura mais produtiva das Américas. Construíram 3 calçadas gigantes, conectando a cidade à terra firme, cada uma com pontes removíveis para a defesa. Construíram aquedutos duplos, trazendo água fresca de nascentes distantes. Se um quebrava, o outro funcionava. Construíram um sistema de esgoto e canais navegáveis por toda a cidade. Canoas transportavam tudo no centro, o templo maior, uma pirâmide de 60 metros de altura dedicada aos deuses da guerra e da chuva. De cima, via-se toda a cidade brilhando nas águas. O mercado de Tlatelolco recebia 60.000 pessoas por dia. Vendiam de tudo: ouro, jade, penas de Quetzalcoatl, escravos, animais exóticos. Quando os espanhóis viram pela primeira vez, não acreditaram. Bernal Dias, soldado de Cortés, escreveu: parecia uma visão encantada. Alguns de nossos soldados perguntaram se aquilo que viam era um sonho. Em 1519, Tenochtitlan tinha 200 a 400 mil habitantes. Paris tinha 100.000. Londres tinha 50.000. Era a 5ª maior cidade do mundo e a mais avançada das Américas, mas havia um problema. O Império Azteca era odiado. Os astecas não eram amados, eram temidos. Por 200 anos, eles conquistaram tribos vizinhas pela força. Cobravam impostos pesados, exigiam escravos e levavam prisioneiros para sacrifícios. O Império Azteca controlava 5 milhões de pessoas, mas milhões sonhavam com sua queda. Liderando tudo estava Moctezuma II, imperador desde 1502, guerreiro na juventude, líder religioso, governante absoluto. Ele expandiu o império até a costa, derrotou dezenas de cidades, tornou Tenochtitlan ainda mais rica. Mas Moctezuma tinha uma obsessão: as profecias, especialmente a profecia de Quetzalcoatl, a serpente emplumada, o deus criador que, segundo a lenda, partiu para o leste, prometendo voltar um dia, de barco, com barba, de pele clara. E Moctezuma via sinais em todo lugar. Em 1517, um cometa cruzou o céu, mau presságio. Em 1518, o templo maior pegou fogo sem explicação, pior presságio. Em 1519, pescadores trouxeram notícias: montanhas flutuantes no oceano, homens brancos, barbudos, com animais gigantes e varas de fogo. Moctezuma
ficou aterrorizado. Eram os deuses voltando? Não eram deuses. Era Hernán Cortés, nascido em 1485 na Espanha. Família nobre, mas pobre. Estudou leis. Odiou. Aos 19 anos, foi para um novo mundo buscar ouro e glória. Em Cuba, ele prosperou, mas queria mais. Muito mais. Em 1519, o governador de Cuba autorizou uma expedição para explorar a costa mexicana. Cortés foi escolhido para liderar, mas então o governador mudou de ideia e tentou cancelar a expedição. Cortés ignorou. Partiu antes da ordem chegar. Com 11 navios, 500 soldados, 16 cavalos, 13 canhões. Tecnicamente, era deserção, mas Cortés apostou tudo. Primeira parada, Costa de Yucatán. Ali, ele ganhou 2 aliados cruciais. Jerônimo de Aguilar, um espanhol náufrago, que vivia há 8 anos com os maias. Falava maia fluentemente. E Malinche, uma mulher indígena que falava maia e nahuatl, a língua asteca. Ela virou intérprete de Cortés. E depois, sua amante, e depois, a peça-chave da conquista. Com tradutores, Cortés podia negociar, manipular, enganar. Segunda parada Veracruz, Cortés fundou uma cidade. Declarou-se independente de Cuba e fez algo insano. Queimou seus próprios navios. Por quê? Para eliminar a opção de fuga. Era conquistar o México ou morrer tentando. Seus homens ficaram apavorados. Mas era tarde demais. Enquanto marchavam para o interior, Cortés fez alianças geniais. Os totonacas, cansados de pagar impostos aos astecas, se juntaram a ele 1000 guerreiros. Os tlaxcaltecas, inimigos mortais dos astecas, lutaram contra Cortés. Depois se aliaram, mais 5.000 guerreiros. Cortés percebeu, não precisava derrotar os astecas sozinho, só precisava liderar seus inimigos. E assim, com um exército crescente de descontentes, ele marchou rumo a Tenochtitlan. 8 de novembro de 1519, Cortés e seus homens atravessam a calçada sul de Tenochtitlan. Milhares de astecas observam em silêncio. Os espanhóis estão aterrorizados. Se os astecas quebrarem a ponte, todos morrem, mas não atacam. No fim da calçada, Moctezuma espera, carregado em uma liteira de ouro, usando penas de quetzal, rodeado por nobres. Ele desce, aproxima-se de Cortés. Os nobres estendem tapetes para Moctezuma não tocar o chão. Ele caminha sobre eles até Cortés. E então, o imperador do império mais poderoso das Américas faz algo impensável. Ele se curva. Senhor, ele diz através dos tradutores, você voltou à sua casa. Descanse do cansaço da jornada. Cortés está confuso, mas percebe. Moctezuma acha que ele é Quetzalcoatl. Cortés não corrige. Pelo contrário, explora. Moctezuma hospeda os espanhóis no palácio de Axayácatl, no coração da cidade. Dá-lhes ouro, comida, mulheres. Os espanhóis ficam deslumbrados. Bernal Dias escreve, eu digo que nunca vi coisa tão bela. Os palácios, os jardins, as cores. Alguns soldados diziam que nem Jerusalém era tão magnífica. Mas Cortés vê algo mais. Vulnerabilidade. Tenochtitlan é poderosa, mas depende totalmente das calçadas. Corte as calçadas é igual, a cidade morre de fome. Mais importante, o império está dividido. Milhões odeiam Moctezuma. Cortés faz planos. Durante dias, ele e Moctezuma conversam. O imperador mostra sua riqueza. Cortés finge amizade. Até que, uma semana depois, Cortés recebe notícias. Astecas mataram espanhóis na costa. Cortés usa isso como pretexto.
14 de novembro, Cortés entra no palácio de Moctezuma com 30 soldados armados. Imperador, ele diz, você vem conosco. Como refém se resistir, morremos todos. Se cooperar, nada acontece a você. Moctezuma está chocado, tenta argumentar, mas Cortés não cede. Os nobres astecas querem atacar, mas Moctezuma, ainda acreditando que Cortés pode ser divino, aceita. O imperador do maior império das Américas vira prisioneiro no próprio palácio. Durante meses, Cortés governa através de Moctezuma. Exige ouro. Moctezuma obedece. Exige mais ouro. Moctezuma dá. A tensão cresce. Os astecas percebem. Cortés não é Deus. É invasor. Maio de 1520. Cortés precisa voltar à costa para enfrentar tropas enviadas por Cuba para prendê-lo. Ele deixa Pedro de Alvarado no comando. Alvarado é violento, impulsivo, racista. Durante o festival de Toxcatio, milhares de nobres astecas se reúnem no templo maior para celebrar. Desarmados, dançando, cantando, Alvarado, com medo de rebelião ou simplesmente ganancioso pelas joias que os nobres usam, ordena: fechem as portas, matem todos. Os espanhóis invadem o templo. É um massacre. Milhares de nobres astecas mortos. Sangue escorre pelas escadas da pirâmide. Quando a notícia se espalha, a cidade explode. Astecas atacam o palácio, onde espanhóis se refugiaram. Cortés, que voltou da costa, está cercado. Moctezuma, ainda prisioneiro, sobe ao telhado para acalmar seu povo. Mas é tarde demais. O povo o odeia agora. Vem-no como traidor. Pedras e flechas voam. Uma pedra atinge Moctezuma na cabeça. 3 dias depois, em 29 de junho de 1520, Moctezuma II morre. Alguns dizem que foram as pedras, outros sussurram que Cortés o assassinou. O imperador, que confundiu conquistadores com deuses, estava morto, e Tenochtitlan queria vingança. Em junho de 1520, uma noite escura e chuvosa caiu sobre a grandiosa cidade de Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, para o conquistador espanhol Hernán Cortés e seus homens. Essa noite não seria apenas sombria, mas sim trágica. Ela entraria para a história como a noite triste. Tudo começou meses antes, quando Cortés e seus soldados chegaram a Tenochtitlan. Eles foram recebidos, surpreendentemente, de forma pacífica pelo imperador Montezuma II. Os astecas ficaram maravilhados com aqueles homens de pele clara, armaduras brilhantes e cavalos, criaturas que nunca tinham visto. Cortés, percebendo a riqueza da cidade, rapidamente transformou sua hospitalidade em uma armadilha, fazendo de Montezuma seu refém e governando através dele. Mas a situação era instável. A presença espanhola e sua constante demanda por ouro geraram um ressentimento profundo entre o povo asteca. O estopim veio quando Cortés precisou deixar a cidade para resolver um problema com um rival espanhol na costa. Ele deixou seu tenente, Pedro de Alvarado, no comando. Alvarado, temendo uma rebelião durante um importante festival religioso, tomou uma decisão terrível. Ele ordenou um massacre de nobres e sacerdotes astecas desarmados no templo maior. Quando Cortés voltou, encontrou Tenochtitlan em fúria. A cidade inteira havia se levantado em armas. Os espanhóis estavam cercados no palácio onde se abrigavam, sofrendo ataques constantes. A comida e a água começaram a acabar. A situação era desesperadora. Até mesmo Montezuma, ao tentar acalmar seu povo, foi atingido por pedras e flechas, morrendo poucos dias depois. A última ponte diplomática
havia sido queimada. Cortés sabia que ficar ali significava a morte certa. Ele planejou uma fuga desesperada na calada da noite de 30 de junho. A ideia era usar pontes de madeira portáteis para cruzar as várias passagens que cortavam as calçadas da cidade, que era construída sobre um lago. Para motivar seus homens, ele permitiu que pegassem todo o ouro que conseguissem carregar, e foi aí que a ganância se tornou mortal. Muitos soldados, cegos pela cobiça, encheram seus bolsos e armaduras com pesadas barras de ouro. Quando a fuga começou, sob uma chuva fina e a escuridão da noite, o silêncio foi quebrado. Uma mulher asteca que pegava água os viu e deu o alarme. Em instantes, o caos explodiu. Guerreiros astecas surgiram de todos os lados, em canoas e a pé. Tambores de guerra ecoaram pela noite. A ponte portátil quebrou e a fuga se transformou em um massacre. Os espanhóis, pesados com ouro, caíam nos canais e se afogavam ou eram capturados pelos guerreiros astecas. Flechas e lanças choviam sobre eles. Era uma cena de puro terror e desespero. Homens, mulheres aliadas e cavalos lutavam pela vida na água lamacenta. Cortés conseguiu escapar com uma fração de seus homens, chegando à margem do lago. Diz a lenda que ele parou debaixo de uma grande árvore, a árvore da noite triste, e chorou ao ver a dimensão de sua derrota. Ele havia perdido mais da metade de seus soldados espanhóis, milhares de seus aliados indígenas tlaxcaltecas e todo o tesouro que havia acumulado. Ele foi completamente humilhado. Qualquer outro líder poderia ter desistido, mas não Cortés. Essa derrota catastrófica não quebrou seu espírito, pelo contrário, alimentou seu desejo de vingança. Ele recuou para o território de seus aliados tlaxcaltecas, que também odiavam os astecas. Lá, ele descansou, reagrupou suas forças e planejou seu retorno. E ele retornaria. Menos de um ano depois, Cortés voltou a Tenochtitlán, não para uma fuga noturna, mas para um cerco brutal. Ele construiu navios para controlar o lago, cortou o fornecimento de água e comida da cidade e lançou um ataque implacável. Após meses de combates ferozes e uma epidemia de varíola que devastou a população nativa, Tenochtitlán finalmente caiu em agosto de 1521. A noite triste foi uma derrota devastadora, mas, paradoxalmente, foi o prelúdio da conquista final que selaria o destino do poderoso Império Azteca. Maio de 1521, Cortés voltou e não estava sozinho. 100.000 guerreiros indígenas, 13 bergantins armados, 900 espanhóis, o maior exército jamais visto nas Américas, estava prestes a cercar Tenochtitlán, e os próximos 93 dias seriam os mais brutais da história das Américas. A cidade impossível estava prestes a cair. 26 de maio de 1521, o cerco começa. Cortés divide seu exército em 3 frentes, atacando pelas 3 calçadas. Pedro de Alvarado comanda pelo oeste, Cristóbal de Olide comanda pelo norte. Gonçalo de Sandoval comanda pelo sul. E os 13 bergantins, comandados pelo próprio Cortés, controlam completamente o lago. Nenhuma canoa pode entrar ou sair. Cortés corta tudo. Água potável. Ele destrói os aquedutos que traziam água fresca para a cidade. Comida. Bloqueia todas as entradas. Nada entra na cidade. Reforços. Qualquer aliado asteca que tenta ajudar é interceptado. Tenochtitlán vira uma prisão. Os astecas resistem ferozmente. Toda vez que os espanhóis avançam pela calçada, os astecas quebram as pontes e atacam das laterais. Os bergantins destroem qualquer canoa que se aproxima. Os canhões explodem contra as casas próximas ao lago. Cortés percebe que ataque frontal não funciona. Muda de tática
destruição gradual. Ordena que cada casa conquistada seja demolida, pedra por pedra. Usam os escombros para preencher os canais. Transformam Tenochtitlan de cidade aquática em terra firme. Dia após dia, semana após semana, a cidade vai sendo destruída aos poucos. Dentro de Tenochtitlan, o horror cresce. Sem comida, as pessoas comem cascas de árvore, ratos, insetos, couro de sandálias. Sem água potável, bebem água salgada do lago. Isso causa diarreia severa e desidratação. Mais mortes, a varíola continua se espalhando. Feridas purulentas, febre alta, morte lenta. Corpos apodrecendo nas ruas porque não há forças para enterrar. O cheiro é insuportável, mas Cuauhtémoc recusa a rendição. Cortés manda mensageiros: renda-se, poupe seu povo. Cuauhtémoc responde: prefiro morrer lutando que viver como escravo. Os astecas lutam com coragem impossível. Quando as flechas acabam, usam pedras. Quando as lanças quebram, usam paus. Quando os paus quebram, lutam com as mãos nuas. Mulheres e crianças carregam pedras. Velhos fabricam armas improvisadas. Um soldado espanhol escreve: nunca que ena, tamanha bravura. Preferiam morrer de fome do que se render. Mas coragem não vence fome, sede e doença. Junho passa, julho passa, a cidade encolhe. 3/4 já foram demolidos. 13 de agosto de 1521, após 93 dias de cerco, Tenochtitlan está no fim. Apenas o mercado de Tlatelolco resiste. Últimos guerreiros, últimas famílias, 40.000 sobreviventes espremidos em ruínas, de 200.000 habitantes. Metade morta pela varíola, 1/4 morta pela fome, o resto morto lutando. Cortés envia último ultimato: rendam-se agora ou todos morrem. Cuauhtémoc tenta fugir de canoa com sua família e últimos nobres, mas um bergantim espanhol os intercepta. Garcia Holguín, capitão espanhol, reconhece as vestes imperiais. Rendam-se, Cuauhtémoc. Com dignidade responde: sou Cuauhtémoc, imperador dos mexicas. Leve-me ao seu comandante. Cuauhtémoc é levado a Cortés. O último imperador asteca encara o conquistador espanhol. Cortés pede que lhe ordene rendição total. Cuauhtémoc responde com voz firme: já fiz o que era meu dever para defender minha cidade e meu povo. Não posso fazer mais, já que vim como prisioneiro à sua presença e poder. Tome essa adaga de seu cinto e mate-me. Com ela, Cortés não mata. Pior, mantém vivo como troféu. Durante anos, Cuauhtémoc é arrastado pela Nova Espanha como prova da conquista. Em 1525, Cortés suspeita que Cuauhtémoc está planejando rebelião. Sem julgamento, sem provas, manda enforcá-lo. O último imperador asteca morre balançando numa árvore. A conquista estava completa. Dos 200.000 habitantes de Tenochtitlan, restaram 40.000. A cidade foi totalmente destruída, pedra por pedra. Sobre as ruínas, os espanhóis construíram a cidade do México. A Catedral Metropolitana foi construída exatamente sobre o Templo Maior. O Palácio Nacional foi construído sobre o Palácio de Moctezuma. Tenochtitlan desapareceu, mas suas pedras ainda estão lá, enterradas. Catástrofe demográfica: varíola, sarampo, tifo, gripe. Em 100 anos, 90% da população das Américas morreu, de 60 milhões de pessoas para 6 milhões. O maior genocídio involuntário da história. Intercâmbio colombiano da América para a Europa.
milho, batata, tomate, chocolate, cacau, tabaco. Essas plantas mudaram a alimentação europeia para sempre, da Europa para a América. Trigo, cana, gado, cavalos e doenças. Nascimento do México moderno. Da mistura de espanhóis e indígenas nasceram os mestiços. Da mistura de catolicismo e religiões nativas nasceu o sincretismo. O México de hoje é filho da conquista. 1521. Um número que mudou 2 continentes. Quando o Sol nasceu em 13 de agosto, existia Tenochtitlan, o Império Azteca e civilizações americanas independentes. Quando o Sol se pôs, tudo isso era história. A cidade flutuante afundou em sangue. 500 espanhóis, 100.000 aliados e indígenas revoltados. Uma profecia mal interpretada e varíola destruíram um império de 5 milhões. Tenochtitlan provou algo terrível. Não importa quão avançada sua civilização é, não importa quão rica sua cidade é, não importa quão bravos seus guerreiros são, se inimigos internos se unem com invasores externos e se doenças viram armas, até impérios caem. Hoje, turistas caminham sobre as ruínas sem saber. A cidade do México pulsa sobre os ossos de Tenochtitlan. Às vezes, em obras de metrô, encontram pedras do templo maior, lembretes da cidade flutuante que um dia brilhou sobre as águas. Pedras que sussurram: nós existimos, nós fomos grandes, lembrem-se de nós. E nós lembramos. Se você gostou desta saga completa, se inscreva no canal Crônicas da História.